Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. A atenção de hoje está voltada aqui para o Iene, que sem nenhuma notícia aparente que tenha beneficiado a moeda, é a moeda mais forte no dia de hoje. Já iremos ver daqui a pouco como é que está a negociar então o gráfico do dólar iene, mas não nos podemos esquecer que ontem tivemos aqui as declarações então de Takata, portanto membro do Banco de Japão, que assinalou novas subidas de taxas, alertando então para o facto da manutenção da taxa baixa poder conduzir então a pressões inflacionistas. Portanto, o iene hoje a valorizar bastante, já iremos ver daqui a pouco então os vários pares contra o iene. De resto, a ação asiática foi então marcada por uma sessão mista, portanto, com o índice japonês e o australiano em queda e os índices chineses e Vietnã em alta no dia de hoje. Tivemos aqui dados na Austrália também, os dados do emprego australiano, que saíram então esta madrugada à meia-noite e meia. A taxa de desemprego manteve-se inalterada nos 4,1%, portanto, aliás, inalterada em relação ao valor previsto, mas subiu uma décima em relação ao valor de dezembro, e foram criados 44 mil novos postos de trabalho, portanto, mais do dobro daquilo que era esperado no mês de janeiro. Também na China, o Banco Central Chinês, People Bank of China, manteve então a taxa a 1 ano e a 5 anos inalterada nos 3,10 e 3,60 respectivamente. E tivemos também aqui o IPP alemão às 7 da manhã, que saiu então abaixo do esperado, o que é uma boa notícia, uma vez que terá depois um efeito a prazo nos dados do IPC divulgados no mês que vem. A ação europeia, para já negociada de forma mista, conforme estamos aqui a ver. Destaque aqui para o IBEX, que continua a valorizar depois de ter quebrado aquela resistência dos 12 mil pontos, portanto a valorizar mais de 1% no dia de hoje e a atingir os 13 mil pontos no dia de hoje, portanto o índice europeu mais forte, e os futuros americanos para já perspectiva uma abertura em ligeira queda, com as notícias do outro lado do Atlântico sobre a vontade de transferir 20% das poupanças dos cortes do departamento do Dodge para benefícios adicionais para os americanos, e também um montante semelhante para o pagamento da dívida federal, e portanto um tema com bastante interesse e que ainda assim está aqui a pressionar um pouco os mercados no dia de hoje, depois das fortes quedas registadas ontem. No mercado petrolífero, o petróleo segue então a valorizar no dia de hoje, com Donald Trump a dizer então que quer melhorar então os rácios de reserva estratégica de petróleo, portanto poderá significar aqui compras de petróleo por parte dos Estados Unidos para repor então as reservas estratégicas de petróleo, e também depois de ontem, conforme já havíamos referido no vídeo de ontem, temos tido aqui ataques de drones ucranianos as estações de bombagem de crude russa, interrompendo então aqui o fornecimento ao Cazaquistão e dando aqui um boost positivo para os preços do petróleo no dia de ontem. Olhando para os metais preciosos, hoje também é um dia bastante positivo, com o ouro a valorizar 0,65, e temos aqui destaque para a prata, que valoriza quase 1,5% no dia de hoje. Olhando para o calendário económico, além dos dados que já referi, da parte da tarde teremos aqui os habituais pedidos semanais de subsídio de desemprego, à quinta-feira, à 1h30, e também os inventários de petróleo do EIA às 17. Espera-se um valor de 3,1 milhões de barris. Recordar que ontem os dados do API saíram acima do esperado nos 3,34 milhões. Teremos também inventários de gás natural às 15h30 e dados depois às 21h45 da balança comercial da Nova Zelândia referente ao mês de janeiro, e também o PMI de manufatura e PMI de serviços referentes ao mês de fevereiro na Austrália. E teremos ainda aqui o chairman do RBA, Bullock, irá falar então às 22h30, e terminamos o dia com dados então do IPC de Tóquio referente ao mês de janeiro, portanto aqui dados importantes na sessão asiática a partir então das 9h45. Olhando para os mercados, começando aqui então pelo ouro, conforme já havíamos referido ontem, estava aqui na iminência de quebrar aqui esta resistência. Eu dei aqui este trade longo no ouro, com o stop loss aqui abaixo, veio aqui ligeiramente abaixo, mas recuperou
e está novamente, então, aliás, neste momento está então confirmada a quebra desta resistência e o próximo target do ouro aponta aqui para níveis perto então dos 3.000 dólares. Também a prata, conforme referi, muito forte, a aproximar-se aqui do máximo de 14 de fevereiro. Se quebrar, poderá também aqui ter espaço para continuar a subir até aos máximos feitos em outubro de 24. E temos também aqui o gás natural, hoje a cair um pouco, depois da forte subida de ontem, a atingir então aqui os máximos feitos este ano 2025, no dia 15 de janeiro, nos 4.30 e a reagir aqui em baixa, portanto está a corrigir um pouco, mas perfeitamente normal, para já se conseguir quebrar então esta zona, continua com potencial para continuar a subir. Também aqui nas agrícolas, a soja mantém-se aqui a negociar abaixo da resistência, teve aqui então um rollover em alta, o café voltou a cair. Atenção que o café parece estar aqui a formar um género de um canal, portanto fiquemos aqui atentos à possibilidade de quebra deste canal em alta. Depois temos também o milho que continua a disparar, portanto teve também aqui um rollover em alta, como podem ver aqui pelo tracejado. Trigo a fechar o gap do rollover. O cacau continua a negociar dentro de um triângulo, portanto triângulo descendente, vamos ver se quebrará o triângulo em alta ou em baixa. Açúcar mantém-se aqui na mesma zona e temos cobre a recuperar, níquel a recuperar, zinco também a recuperar e alumínio também a recuperar. Portanto, os metais industriais no dia de hoje a valorizarem bastante. Olhando para o mercado cambial, conforme referi, então o iene é a moeda mais forte no dia de hoje, seguida então do AUD e do NZD. E temos as moedas mais fracas, dólar hoje, a levar aqui uma tarefa grande, portanto, dólar a desvalorizar bastante em relação à maior parte das divisas. E temos também aqui o euro e a libra bastante fracos no dia de hoje. Olhando para o mercado cambial, cá está então o dólar index a confirmar para já aqui a ativação do duplo topo, que tínhamos aqui falado já no vídeo anterior, e portanto o target aponta aqui para a zona dos 104 aproximadamente. Ontem fez aqui o retest à neckline, esta neckline aqui do duplo topo, e hoje parece estar então a dar continuidade ao movimento de queda, portanto o dólar a cair. Aliás, esta neckline está mal, aliás, este target está mal traçado, assim é que é o target correto. E portanto o dólar a cair poderá levar então o ouro a continuar a valorizar. Como tal, euro-dólar a recuperar, apesar de estar fraco no dia de hoje. O cable também continua a recuperar, poderá vir estar aqui o limite superior deste canal, aqui perto dos 1.27. Temos também então o AUD bastante forte no dia de hoje, a quebrar aqui este range também. Aqui um excelente trade também no AUD, parece aqui um género de um canal também nesta zona, que já foi quebrado em alta. Temos também aqui o NZD-USD, também aqui a formar um género de um canal. E a dar também aqui um bom ponto de entrada, o NZD-USD, à semelhança do AUD-USD. Neste caso o target é dado então pela altura do canal projetado no ponto de breakout. O Libra-Yen, conforme referimos, o Yen está a perder então bastante força, aliás, a ganhar bastante força no dia de hoje. O Libra-Yen assim aqui é cair com força, deverá vir revisitar os mínimos de 10 de fevereiro. O Euro-Yen também em queda, poderá vir revisitar os mínimos também de 10 de fevereiro. E o dólar-Yen hoje também a cair muito, com o dólar fraco e o Yen forte. Portanto, dólar é a moeda mais fraca, Yen é a moeda mais forte e, portanto, dólar-Yen também com movimento descendente bastante forte. Por último, no mercado acionista, o DAX ontem teve aqui uma valente queda, portanto, a cair bastante. Hoje recupera aqui ligeiramente, mas acredito eu que possamos ter aqui um novo movimento descendente. Atenção, que formou aqui um duplo topo, este topo foi ativado e o target foi atingido. O IBEX, conforme referi, está aqui um pouco imune a este enfraquecimento do DAX e mantém-se para já bastante forte. Já está então nos 13.000 pontos, conforme referi há pouco. CAC também caiu um pouco no dia de ontem. FTSE a mesma coisa.
Atenção que poderá estar aqui a formar um género de um cabeça e ombros em gráfico horário. E terá mesmo já ativado este padrão de cabeça e ombros e, portanto, à partida, terá aqui espaço para continuar a cair e o target é dado então pela projeção da altura do padrão no ponto de breakout, portanto, que poderá levar aqui o FTSE para os 8.530 aproximadamente. SP500 mantém-se aqui perto da resistência, Nasdaq aqui perto do suporte, portanto, a antiga resistência que agora funciona como suporte, está a consolidar. Dow Jones mantém-se dentro do triângulo, portanto, consolidação de médio prazo, portanto, só quando quebrar este triângulo em alta ou em baixa é que devemos negociar, e o Russell 2000 está completamente interessante, para já continua muito lateral. Por último, mercado de criptomoedas, hoje misto, a Bitcoin valoriza aqui 0.9 para a zona dos 97.500 dólares. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui, um bom resto de dia a todos e bons negócios.